Muito bem, eu sou Yolane Caron e aqui no canal a gente ensina e incentiva você na pintura no gesso. Portanto, se você ainda não está inscrito, é a hora de fazer a sua inscrição no canal e ficar por dentro de todas as dicas. Aproveita, já deixa o sininho acionado porque isso facilita quando a gente coloca vídeo novo no canal. E também te convido a me acompanhar no Instagram, que lá a gente coloca conteúdos diários, @YolaneCaron. Então bora aprender a pintar essa peça linda com todos os detalhes. Vamos lá? Muito bem, aqui eu tenho a peça pronta para receber a pintura. O primeiro passo é pintar a cor da pele. Para o São Francisco, eu vou pintar com a tinta acrílica fosca da Acrylex a cor ocre. Com um pincel macio, nós vamos começar a pintura. Pode escolher um pincel um pouco maior e um pouco menor. O pincel diluído na água, você vai fluir essa tinta. Sempre quando a gente pinta com tinta, a gente passa essa tinta fluida para a peça. E você vai pintar aonde é a pele do personagem. Observe que fica um pouco de bolhas. É só passar em várias direções o pincel até essas bolhas sumirem. Depois de pintar toda a parte da pele, eu vou trabalhar com as cores metálicas da Metal Color. E vou usar branco metálico, a ouro e a ouro negro para fazer o pombo, o burrinho, os animais de São Francisco. Do mesmo jeito que a gente trabalha a tinta fosca, a gente também trabalha a tinta metálica. Ou seja, pega um pouquinho de tinta, dilui com a água, deixa ela bem fluida e passa onde você desejar para que não fique marca do pincel. Nessa primeira demão ele fica um pouco transparente, você vai precisar de 2 até 3 demãos para que ele fique bem coberto, usando sempre o pincel macio para não deixar marcas. Aqui, enquanto seca a tinta metálica branca, eu começo a trabalhar aqui com a Metal Color ouro negro, também fluido, um pouquinho de água no pincel. Vou trabalhar aqui essa parte do burrinho. Essa primeira demão, veja que ele fica um pouco marcado, porque a tinta tá fluida, mas aqui é para não deixar marcas de tinta na peça. A segunda e terceira demão vai cobrir melhor. Trabalhe com o pincel em várias direções para tirar o excesso da tinta. Aqui na roupa, se borrar, não se preocupe porque a última parte que a gente vai fazer é a parte da roupa. Terminei essa parte da tinta metálica, passei a base com o ouro. Esse burrinho eu pintei no ouro negro e esses passarinhos ou a pomba pintei na cor branca metálica. 2, 3 demão até que ela ficasse bem coberta. Essa parte eu gosto de fazer antes porque a tinta metálica ela é um pouquinho mais difícil de cobrir se a gente borrar. Agora nós vamos pintar toda a parte da roupa de São Francisco que tem essa textura com a gaze. E aqui eu vou usar a tinta acrílica fosca da Acrylex nas cores rústico e siena natural ou castanho. Eu tenho aqui já as cores, coloquei aqui pra gente começar a pintar essa roupa. Pincel você molha na água, comece com a cor um pouco mais escura nessas partes que se referem à sombra. Pode usar um pincel macio
e fazendo movimentos de vai e vem para não ficar marcas. Na sequência, você também já pode incluir uma tonalidade mais clara para a parte onde é a luz e pode fazer essa intercalação das cores. Nessa parte do terço, você pode pintar por cima. Depois a gente usa uma tonalidade de dourado. Então, onde é a luz, você coloca uma tonalidade mais clara. E onde é a sombra, uma tonalidade mais escura, fazendo aqui essa junção entre as cores. Nada de deixar marcado entre uma cor a outra. E pode jogar bastante tinta. Seja bem generosa aqui na hora de colocar essas cores. Veja, essa é a ideia, uma tonalidade mais clara onde é luz e mais escura onde é a sombra. E assim você vai trabalhando, fazendo essa mescla de cores. A ideia aqui não é deixar essa peça muito escura, porque depois nós vamos envelhecer. Muito bem, aqui eu tenho a peça já toda pintada como eu mostrei para vocês. Veja a cobertura das tintas metálicas, esse aqui é o ouro negro, passei 2, 3 demãos para fechar muito bem. As pombas também, a cor branca, ficou bem pintado com 3 demãos. Toda essa parte da roupagem eu já terminei, até cobrir tudo muito bem, trabalhando já a sombra e a luz em alguns pontos. Essa parte do rosto também trabalhei, pintei o cabelo, a barba com a mesma cor aqui, que é o siena natural, o caramelo, que eu fiz essa parte aqui da luz. Fiz também na barba. Essa parte aqui eu fiz o rústico, que é a mesma cor que eu trabalhei na roupa aqui. Tudo bem pintado. A base eu também trabalhei na tinta metálica ouro. Então essa parte aqui é toda pintada com detalhes, se borrou, vem ali, arruma, tá bem pintado, conforme eu mostrei para vocês. Agora vamos para o próximo passo, que é dar mais uma luz nessa peça. Como que a gente vai fazer? Aqui, ó, eu tenho a tinta, mesma tinta acrílica fosca na cor amêndoa, que é um tom acima da cor siena natural que eu usei, um tom um pouco mais claro, para dar uma leve luz aqui nessa roupa. Eu tenho aqui o pincel pituá redondo, pego só um pouco, entro bem com a tinta no pincel, tiro o excesso no pano e vou dar só alguns pontos de luz. Mão leve, e aí você vai trabalhar em alguns pontos de luz. Veja que aqui ela tem um tom mais claro do que a gente tinha. Então é só para deixar um pouco mais claro antes da gente fazer o envelhecimento. E aqui ele vai destacar um pouquinho essa gaze. E aqui você pode até jogar em alguns pontos a mais. Quando a gente faz o envelhecimento, a peça fica um pouco escura. Eu quero dar essa leveza nessa peça aqui, para que ela não fique tão escura. São Francisco ou Santo Antônio são peças rústicas, um pouco mais escuras. E eu quero dar um pouco mais de leveza antes de entrar com o envelhecimento. Veja como ele vai dando volume quando você joga uma luz. Volume na roupa, no movimento da roupa.
Agora vamos trabalhar um pouco de luz também na tinta metálica ouro negro, porque você também pode dar luz nas cores metálicas. E eu vou dar a luz num tom mais claro do que o ouro negro. E vou usar aqui a cor ouro, que é a mesma cor que eu usei para fazer essa parte da base aqui. Usando o mesmo pincel pituar, pouquinha coisa em alguns pontos. Veja como ele diferencia, como ele dá volume na peça, somente nos pontos de luz. Isso é um diferencial, porque se você não quiser trabalhar com envelhecimento, você consegue trabalhar dando um diferencial em alguns pontos de luz. Veja a diferença que dá nessa parte aqui com essa parte de trás. Essa parte aqui do terço, eu gosto de trabalhar com pincel fino, a tinta dourada, em cima mesmo da pintura. E quando eu passo ela já vai dando o efeito do terço, as gotas do terço, já deixando a sombra. Isso facilita bastante. Também na mesma questão, a questão das cordas aqui do cinto dele, ó. É como se eu tivesse uma luz em cima do que eu já pintei. Passando tranquilamente, ele já vai dando a sombra. Então essa é uma parte que eu deixo para fazer depois da pintura. Muito bem, aqui eu tenho a peça toda pintada e nós vamos partir para fazer o envelhecimento. Mas se você quiser deixar a peça desta maneira, dessa forma, ela também estaria pronta. Vai do gosto de cada um. Mas aqui a gente vai fazer o passo de envelhecer essa peça. Então aqui nós já passamos aqui o verniz acrílico, né? Aqui eu tenho o fosco e o brilhante. Qualquer um desses vernizes você pode usar. Eles são à base de água. Eu passei na peça o verniz fosco, mas se você tiver qualquer um deles serve. Aonde que eu passei o verniz? Duas camadas onde eu passei a tinta fosca. Na tinta metálica não precisa passar o verniz, mas passei em toda a parte da roupa, em toda a parte onde não era a cor metálica. Duas demãos do verniz, sempre intercalando a secagem. A peça que já está pronta, pintada, seca para fazer o envelhecimento. Como que a gente vai fazer esse envelhecimento? Eu vou usar aqui um produto pronto da Acrylex, que é o Betume da Judéia em cera, e eu vou diluir ele no água rasa. Aqui eu já fiz a mistura, está aqui, está bem líquido. Eu prefiro deixar mais líquido. Quanto mais água rasa eu usar, mais suave fica o envelhecimento. Aí vai do gosto de cada um. Tem o produto pronto e agora com um pincel macio e um pano, nós vamos envelhecer e limpar. Sempre comece a parte de trás da peça. E aqui generosamente você vai passar em toda a parte, em todo o espaço, tanto nessa parte da roupa, e limpar. Então passa generosamente e em seguida com um pano você vai limpar. E também vai do gosto de cada um. Quero mais limpo, quero mais suave, você vai limpando mais ou deixando ele mais forte. O envelhecimento, ele vai dar uma anuância maior onde é a sombra. Veja essa parte que eu fiz aqui e essa parte aqui. Então, se você quiser deixar ele mais claro como está, pode deixar assim ou fazer um envelhecimento. E aqui você vai limpando conforme o seu gosto e também passando sempre por etapas.
Nessas partes onde é difícil de limpar, você pode envolver o pincel no pano e fazer essa limpeza. Veja na tinta metálica, quando a gente faz o envelhecimento, passa generosamente e já vem limpando. Ele dá uma nuance em todos os detalhes do baixo relevo. Ele deixa um pouco mais evidente. Veja a diferença dessa peça aqui com a peça lá de cima. Muito bem, então esse foi o resultado da nossa pintura em gesso em cima da pintura pintada numa gaze. Veja que bacana o resultado, todas as dicas de todo o passo a passo de pintura, como que você faz a aplicação da tinta metálica, como que você trabalha com sombra, com luz e dá um enriquecimento grande na sua peça. Também você tem a oportunidade de querer envelhecer essa peça ou não. Isso é uma escolha sua, cada um tem o gosto, mas neste vídeo está muito completo todas as dicas. Portanto, eu quero saber agora de você, o que você achou do nosso vídeo. Então eu quero saber de você, se você vai pintar uma peça dessa, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você teve alguma dúvida, o que agregou este vídeo para o seu conhecimento. Não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar o seu like e também nos acompanhar no Instagram, @IolaneCaron. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!